Olá, querido aluno, querida aluna do canal Educação, boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aula de Filosofia, primeira série, turno noite. Eu quero cumprimentar você, nosso aluno, nossa aluna, que está conosco no canal Educação. Boa noite ao nosso diretor de imagens, o Nilton Mar, ao nosso professor assistente Santiago, e a você que está e estará conosco assistindo a esta aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Educação. Venha comigo. Aula de Filosofia, o pensamento de Nietzsche. Olha, nós iremos utilizar 2 ou 3 aulas para estudar o pensamento de Nietzsche, certo? Então, fique atento, é um assunto interessante, é um assunto de Enem, tá? Este roteiro, ele é o mesmo roteiro da aula passada, já que é o mesmo assunto. Nós começamos na aula passada. Este é Nietzsche, filósofo alemão. Morre aos 55 anos de idade. Nietzsche é um dos mais importantes pensadores da contemporaneidade. E você vai entender por quê. Este slide foi visto na aula passada. Olha essa tirinha aqui. O que não me mata, me fortalece. Aí o garoto diz, Nietzsche, porra, não entendi. E Nietzsche diz, tá bom, explico de outra maneira. O que não me mata, me dá XP. Linguagem de Minecraft, agora eu entendi. XP é quando, na luta, você fica mais forte. A vida é assim. Para que ter medo de viver? O que não nos derruba, o que não nos destrói, o que não nos mata, pode nos fortalecer. É isso. Tá aí. Primeiro conceito, olha. O pensamento de Nietzsche, ele é pluralista, ele é perspectivista e ele é experimentalista. O que é que isso significa? Tá? Então, o pensamento de Nietzsche, ele tem estas 3 características. 3 características. O que é que isso significa? Pensamento pluralista. Nietzsche apresenta uma pluralidade, uma variedade de estilos. Pluralidade quer dizer variedade. Então, Nietzsche não adota um só estilo. Por exemplo, Platão. Platão escreveu na forma de diálogos. É o estilo prevalente de Platão. E assim por diante. Tá? Nietzsche não tem um só estilo literário. Ele escreve em forma dissertativa, panfletária, aforismática. Aforisma são pequenas frases.
poética, autobiográfica. Então, Nietzsche tem vários estilos, não um só. E além de ter uma variedade de estilos, ele tem uma variedade de conceitos. Ah, professor, todo filósofo tem. Não, não. Há filósofos com conceitos centrais. Por exemplo, Platão, qual é o conceito central? O mundo das ideias. Sócrates, qual é o conceito central? A questão da racionalidade. Maquiavel, qual é o conceito central? O seu realismo político. Nietzsche não tem um conceito central. São muitos conceitos. Vontade de potência, morte de Deus, além do homem, etc. Então ele é pluralista porque tem uma diversidade de estilos. Ele é pluralista porque tem uma diversidade de conceitos. Ele é perspectivista. Gente, Nietzsche não adota uma doutrina, um sistema, como Aristóteles, como Platão, como Maquiavel, como Tomás de Aquino. Nietzsche não constrói um sistema filosófico. Ele não é autor de uma doutrina, mas ele adota muitas perspectivas ao tratar um tema. Certo? Ele tem várias maneiras de tratar o mesmo tema. Ele é experimentalista. O pensamento de Nietzsche é experimentalista. Ele não propõe receitas acabadas. O que ele quer é que façamos experimentos com o próprio pensar. O pensamento de Nietzsche é pluralista, é perspectivista e é experimentalista. Ok? Segundo slide. Nietzsche é um iconoclasta. Iconoclasta era aquele indivíduo que quebrava imagens. E Nietzsche constrói a sua filosofia a marteladas, a marretadas, na porrada. Ele dá martelada em todo mundo. Na moral, na cultura, nas religiões. Ele mete a porrada. Nietzsche diz que o cristianismo é 100 vezes pior do que o budismo. É porque tem uns cristãos aí que eu vou te contar, viu? Política. Então Nietzsche faz uma crítica radical aos valores. Aquela cultura que destrói, que limita a vida humana. Para Nietzsche, é necessário criticar o fundamento dos valores. Qual é o valor que fundamenta os valores? Porque para ele, o único valor, o único critério que se impõe é a vida. O valor é a vida. Não é o bem, não é o mal, é a vida. E o que é a vida para Nietzsche? O que é a vida para Nietzsche? A vida para Nietzsche é vontade de potência. Então Nietzsche faz uma crítica radical aos valores, à moral, à cultura, às religiões, à política, ao Estado. Ele é um iconoclasta. Nietzsche e o seu martelo destruidor.
Aqui uma questãozinha para você treinar, tá? Olha, responda esta questão a partir do que eu acabei de dizer. Não se prenda totalmente ao texto. Leia o texto e, para responder, use aquilo que eu acabei de falar. 3 minutos na tela. Muito bem. Estamos de volta. Olhem, a alternativa correta desta questão é a letra B. Gente, olha a questão, olha as alternativas. Qual alternativa é a cara de Nietzsche? A letra B, meu amigo. O questionamento dos valores socialmente instituídos. Tá? O Lucas tirava nota baixa em leitura. Aí ele encontrou um livro de Nietzsche no lixo.
O nome do livro, Assim Falou Zaratustra. E ele se identificou com um personagem central do livro. Seja o personagem central, seja Lucas, viviam a desconfiança daqueles que estavam em seu entorno. Então, lendo o livro, Lucas começa a questionar os valores sociais. Beleza? Só isso. Gente, presta atenção. Apolíneo e Dionisíaco. Presta atenção. Apolo é o deus. Apolo, cadê? Onde é que tem? É o deus da razão, da harmonia, do equilíbrio. Apolo. Certo? Aqui, ó. Deus da razão. Apolo é o deus da razão. Dioniso é o deus da embriaguez. Embriaguez criativa, da paixão sensual. Dionísio é o deus da festa, da criatividade, da alegria. Dioniso. Deus da criatividade, dos impulsos, da alegria. Dioniso. Então, presta atenção. De acordo com Nietzsche, presta atenção. De acordo com Nietzsche, até os pré-socráticos, cadê? Até o momento em que vigorou a filosofia pré-socrática, estes dois princípios estavam em equilíbrio. Ok? Os dois princípios estavam em equilíbrio. A partir de Sócrates, o princípio dionisíaco desaparece. Eu vou falar de outra maneira. Com os pré-socráticos, a filosofia era razão e criatividade. A filosofia era razão e impulso. A filosofia era apolínea e dionisíaca. A partir de Sócrates, a filosofia se torna só apolínea. Então, aquele aspecto da criatividade, da poesia, da boa loucura, desaparece da filosofia. Certo? Desaparece. E este é o problema. Nietzsche diz que Sócrates matou a filosofia, porque transformou a filosofia só em racionalidade, só em ordem. E assim foram Platão, Aristóteles, Kant. E Nietzsche, ele acreditava que a filosofia tinha que ser apolínea e dionisíaca. A filosofia é racionalidade? É. É ordem? É equilíbrio? Mas também é criatividade. É porra louquice? É explosão? É impulso? Então, esses dois conceitos, eles levam ao equilíbrio da própria natureza humana. Gente, ninguém pode ser só razão. Aliás, eu desconfio de gente certinha demais, santinha demais,
equilibrada demais. Você tem que ser equilibrado? Tem. Tem que ser certinho? Tem. Mas também você tem que ser alegria, gargalhada, festa, as duas coisas. Beleza? Essa questão aqui não é uma questão fácil. Não é. Vou deixá-la para vocês. Eu vou deixá-la para vocês, tá? Eu vou deixar 4 minutos para você fazer esta questão. 2 minutos no texto e 2 minutos nas alternativas. Concentre-se nas alternativas. Responda a questão a partir daquilo que eu disse. O que eu não disse não está correto. 4 minutos valendo.
Muito bem. A alternativa correta, letra E. Letra E. Gente, olha. Veja o que a questão pede. Sobre apolíneo e dionisíaco. Qual é a alternativa correta? Letra E. A relação entre apolíneo e dionisíaco permite pensar a criação a partir do corpo, das pulsões, do feminino, da loucura, boa loucura, da criatividade, etc. Essa é uma questão difícil, eu reconheço. Ok? Então, de acordo com ele, de acordo com Sócrates, de acordo com Nietzsche, esta confiança que Sócrates tinha na razão, no conhecimento, durará até a modernidade. Certo? Então, a cultura socrática, ela tem conhecimento, mas não tem vivacidade. Sócrates colocou o conhecimento acima da vida. Olha o que ele diz, Sócrates. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Então, daí você tira que Sócrates elimina da filosofia a vida, a criatividade. Fica só a racionalidade. Certo? O que é que Nietzsche diz? Em Sócrates, surge pela primeira vez aquela inabalável fé de que o pensar pode alcançar o ser. Certo? Então, para Sócrates, a racionalidade é tudo. O pensamento é tudo. A reflexão é tudo. Ele esquece a vida. Beleza? Olha que imagem belíssima. Esta senhora aqui, a Scarlett Marton, ela é especialista em Nietzsche. Professora aposentada da USP. Então é o seguinte, a transvaloração dos valores. Beleza? Ó, voltar aqui para você não se perder. Letra A, as 3 características do pensamento de Nietzsche. Letra B, Nietzsche, para ele, o único valor que importa é a vida. Letra C, apolíneo e dionisíaco. Letra D, Sócrates mata a filosofia ao reduzi-la à razão, negando a vida. Letra E, a transvaloração dos valores. Certo? É o que a gente vai ver agora. Beleza? Gente, os valores nos quais acreditamos. Tá? Então, Nietzsche, ele começa a questionar esses valores. É necessário fundar os valores sobre outras bases. Então, nós temos que viver a nossa vida de forma plena. Nietzsche acreditava que seria necessário recuperar as forças vitais, instintivas, que a razão dominou. Então ele critica Sócrates. Sócrates foi o primeiro a encaminhar a reflexão moral em direção ao controle racional das paixões.
Gente, para Sócrates, qualquer alteração que você tenha, raiva, desejo, não é aceitável. A filosofia de Sócrates quer controlar todos os impulsos, todas as paixões. Certo? E Nietzsche critica isto. A tendência de desconfiança nos instintos culmina com o cristianismo. O cristianismo acelera a domesticação do ser humano. O cristianismo opera a submissão do ser humano. Ok? Mais uma questãozinha para a gente encerrar. Para a gente encerrar a aula de hoje. Textozinho fácil. 3 minutos, vou e volto. Muito bem. Estamos de volta. Olha, não é uma questão difícil. Não. Para Nietzsche, a formação do filósofo deve o quê? Hein? Deve o quê? Olha, para Nietzsche, o filósofo deve conhecer o mundo. Porém,
mantendo um senso crítico, ir além dos valores estabelecidos e ter a coragem de criar novos valores. É isso que o texto diz. A alternativa correta, letra B de bola. Conhecer e extrapolar as práticas de vida, os sentimentos e os valores presentes na sociedade. Certo? Ok? Certo? Ó, criação de valores. Tá vendo? Ó? Beleza? Então, o filósofo ele tem que ir além daquilo que a sociedade traz. Ele tem que criticar a sociedade, a religião, a moral, ir além. É isso? Beleza? Então, Nietzsche, ele diz que o homem, sob o domínio da moral, ele se enfraquece. A moral nos adoece. A moral nos torna culpados. Aí Nietzsche, ele opera uma subversão. Como se deu a criação dos valores? Qual é o valor dos valores bem e mal? A gente age como se os valores sempre existissem. A gente vive como se os valores existam desde sempre. Aí Nietzsche não. Quando você começa a questionar os valores, o que é o bem, o que é o mal, você nota que esses valores são humanos. São demasiado humanos. Em algum momento e em algum lugar, eles foram criados. Os valores não foram deixados por Deus, porque Deus não existe. Os valores não são eternos. Os valores foram criados. Quem os criou? Quem? Essa é a questão central. Qual é o fundamento dos valores? Qual é o valor dos valores? Se chegarmos a ele, chegaremos à transvaloração dos valores. Então, a filosofia de Nietzsche valoriza o corpo. A alma é consequência do corpo. A raiz da alma é o corpo. A consciência é secundária. A racionalidade é consequência. O eu consciente e conhecedor resulta do corpo. Eu quero encerrar esta aula com esta frase belíssima que está em Assim Falou Zaratustra. Eu só poderia acreditar em um Deus que soubesse dançar. Um Deus que não dança. Um Deus que não gargalha. Um Deus que não é festa. Não existe. Não existe. O Deus é corpo. O Deus é sensualidade. O Deus é expressão corporal. O Deus é criatividade. Se ele não é isto, ele não existe. Então, para Nietzsche, o homem tem que deixar
de ser um cordeirinho. Nós nascemos leões e a cultura, a moral, a religião nos transforma em cordeirinhos. Nascemos aves de rapina e a cultura nos transforma em galinhas. A gente vive uma vida tímida, uma vida anêmica, uma vida limitada, uma vida desnutrida. Beleza, gente? Olha, eu estou explicando Nietzsche, não necessariamente dizendo o que eu penso. Certo? Então, a próxima aula a gente continua. Os próximos conceitos ficarão mais claros, vocês verão, tá? Tentem entender, por favor. Aqui não é aula de religião, é filosofia. Então, em filosofia, tudo é permitido. Grande abraço, até a próxima. Se Deus quiser, valeu.